Olá pessoal, e aí, tudo certo? Beleza? Legal. Engenharia de software. Estamos nós aqui de novo para falar um pouquinho para vocês aí em relação a desenvolvimento do sistema. Lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês em relação ao processo de desenvolvimento. Por que eu falei tanto desse processo? Porque a gente tem que evitar aquela questão relacionada à crise de software. Consultuei software, fiz a relação e falei, para evitar problema a gente tem que fazer a coisa de forma correta, fazer direitinho, para respeitar essas palavrinhas-chave aqui. Então todo software passa por um ciclo de desenvolvimento que chega a ter um produto com qualidade, né, com prazo e com custo bem definido. As palavrinhas que eu falei que eu iria elencar e detalhar para vocês são os métodos, ferramentas e procedimentos. Eu já vou adiantar aqui que tudo isso que eu vou falar agora, ele é um assunto genérico e que vale para todos os ciclos de desenvolvimento que a gente vai ver mais para frente. Então prestem bem atenção em relação a como é que essas coisas aqui acontecem. Primeira palavrinha-chave, método. Ilustrei uma fábrica de software, né, que é uma empresa bem característica, né, em relação ao desenvolvimento, que fala bem dos processos, desde da questão de design, planejamento, desenvolvimento, até toda a questão de teste, codificação, implantação e suporte. O que eu fiz aqui? Separei 13 itens importantes que ilustram a questão dos métodos. Começando pela elicitação e análise de requisitos. Basicamente, nós estamos falando em 1, 2, 3 ou N reuniões com o nosso cliente para que a gente possa entender, primeiramente, a visão macro, a visão geral, né, do sistema, início, meio e fim, de como que tudo isso vai acontecer, para que depois a gente possa fazer uma análise detalhada desse levantamento macro. Então, tenta imaginar uma visão ampla, né, de como que o sistema vai funcionar e depois uma visão mais detalhada, né, um mergulho que a gente faz para entender cada coisa que aquele sistema vai fazer no seu dia a dia. Uma vez que todas essas necessidades, esses requisitos, os levantamentos aí foram feitos, a gente faz um projeto da estrutura do banco de dados, né, que é o repositório, né, onde, como eu já comentei com vocês, onde vai ser gravadas as informações, e também o projeto das interfaces, né, de como que esse software vai funcionar, suas telas, seus relatórios, os seus cálculos, os processamentos, enfim, toda a questão de interação que a ferramenta vai ter com o usuário. Além disso, a gente tem que pensar em algoritmo de processamento e muitas vezes os profissionais esquecem de uma coisa tão importante como essa. Quando a gente fala em algoritmo de processamento, a gente está falando não só nos servidores, infraestrutura, armazenamento das informações, como também onde é que esse sistema vai estar funcionando, se é na nuvem, se é local, se é dentro da infraestrutura física de uma empresa, se vai precisar aqui dentro desse software de um link de dados robusto, né, que faça uma interface rápida entre as várias empresas filiais que uma empresa pode ter, enfim. A gente tem que pensar não só, como eu disse, no banco, no software, mas também pensar no processamento disso, né, em todas as variáveis que isso tem para verificar se o sistema vai estar ágil da maneira como a empresa precisa. Ótimo. Um passo seguinte, tendo essas informações, digamos assim, técnicas e de funcionalidades, eu vou fazer o planejamento e as estimativas do meu projeto. Então aqui já vem um trabalho bastante importante também, que está relacionado com a questão de prazo, custo, em relação a tudo que a gente estava falando aqui, né, dos itens importantes. Esse projeto, né, estando pronto, eu vou fazer uma apresentação e validação com o cliente que pediu. É uma fase vital, é uma fase importantíssima, porque se aquilo que eu entendi não é exatamente o que ele pediu, é nessa hora dessa validação que a gente vai pegar. E se for necessário, nós vamos voltar nas fases anteriores aqui, fazer os ajustes, fazer uma nova apresentação e tantas quantas forem necessárias para a gente ter certeza que nós conseguimos entender e especificar o que o cliente precisa. Uma vez que isso está ok, a gente passa, está ok, está assinado, validado, todo mundo ciente do que vai acontecer, a gente passa para a codificação, que aí sim é começar a construir o produto. Então vocês começam a perceber que é tudo uma sequência lógica, uma sequência organizada para que a gente não comece a construir o produto sem ter certeza do que ele vai fazer. Dentro dessa construção toda, a gente tem que pensar muito na questão da integração do sistema. Hoje em dia, né, como todas as informações são interligadas, os sistemas eles não são estanques, eles não funcionam sozinhos. Eles sempre estão vinculados com outros módulos, com outras funcionalidades, com outras integrações aí
de outras empresas até. Então, por exemplo, uma nota fiscal alimenta o estoque, que o estoque alimenta contas a pagar ou contas a receber, dependendo do tipo da nota fiscal que entra. Se for uma nota de compra, alimenta positivamente o meu estoque. Porém, se eu comprei alguma coisa, eu vou ter que pagar. Ao pagar, geram contas a pagar. Legal, acaba aí? Não. Esse contas a pagar alimenta uma contabilidade. Ou seja, só eu já falei de 3 coisas que estão interligadas dentro da integração do sistema. A gente pega aqui em cima, depois pega aqui embaixo os detalhes dessa integração para a gente poder fazer a construção de forma correta. Legal, parece simples, né? Mas o negócio é tenso. Isso tudo tem que passar por testes. Quando eu falo em testes, eu até deixei saliente aqui para vocês todas as fases. Estamos falando de teste caixa branca, teste caixa preta. Ó, teste caixa branca, eu estou falando em todos os testes que os desenvolvedores executam para ter certeza se tudo que eles codificaram está funcionando de forma correta. Se todas as linhas de código, todos os programas estão legais. Então é um teste com base na visão do analista desenvolvedor, né, do técnico de sistemas. E o teste caixa preta é uma visão das funcionalidades. Então, muito mais do que funcionar de acordo com o que o programador fez, ele tem que funcionar de acordo com o que o cliente pediu. Então, tem que funcionar sem dar erro técnico e tem que funcionar sem dar erro do ponto de vista de requisito. Funcionar de acordo com o que ele pediu. Vou dar um exemplo simples. Poxa, ele pediu o relatório em gráfico de pizza. E você, desenvolvedor, não entendeu direito e entregou em gráfico de linha. Faz diferença? Faz muita diferença, porque não está atendendo o que ele pediu. Então, esse tipo de situação a gente valida num teste de funcionalidade que a gente chama de caixa preta. Tem vários outros testes. Tem os testes que vão amarrar também as integrações, tem testes de sistemas, tem teste de estresse, teste de performance, tem uma série de coisas, né, que a gente vai falar mais para frente. Dando sequência, documentação final. Aqui a gente também tem que pensar bastante em como nós vamos entregar um manual ou um roteiro, para o cliente poder usar o sistema, de forma adequada. E vamos fazer a homologação. Poxa, a palavra homologação não é teste novo? Sim, ele é um teste, mas ele está além desse. Já é um teste pegando os usuários-chave que o cliente vai estar elencando para a gente. Então, nessa hora, nós estamos falando aqui de um teste simulando a realidade. Se passar por essa homologação, eu vou estar seguro de que tudo aconteceu bem para que eu possa fazer a implantação. Só que antes de fazer a implantação, eu faço a capacitação do cliente, os treinamentos de como o sistema funciona, os seus processos de negócio vinculado com os processos sistêmicos, para que aí sim eu faça a instalação e a implantação do sistema, para que a empresa comece a funcionar com esse novo produto. E não acabou. Veio uma parte tão importante quanto todas essas, que é prestar o suporte para o dia a dia, para as pessoas tirem dúvida, e a manutenção para fazer com que o sistema que foi desenvolvido seja aderente sempre de acordo com a evolução da empresa. Então nós vamos discutir também que tem manutenção corretiva, manutenção adaptativa, seja para correção de bugs ou para melhorias em função de processos de negócio da empresa que muda. Então o sistema se mantém vivo ao longo dos anos e aderente aos processos de negócio através da manutenção. Beleza, gente? Tudo isso que eu falei é uma das palavrinhas que são os métodos, que é a forma de fazer um sistema. Então é a maneira logicamente correta de executar a construção de qualquer sistema em qualquer plataforma. Vamos para a segunda palavrinha-chave. Ferramentas. As ferramentas têm o poder de ajudar os métodos, dar apoio aos métodos. Então as ferramentas, falando em software, até tem um símbolo aqui do rapazinho de barba, assim que nem eu, para fazer o desenvolvimento do sistema aqui. E ele fala, como é que ele vai fazer com que tudo aquilo que estava lá atrás aconteça de forma correta? Ferramentas. E aí nós temos uma sigla aqui que são as IDEs. Está aqui a definição dela, nós vamos falar em português, A IDE nada mais é do que um ambiente integrado de desenvolvimento. O que isso significa? Isso significa que eu posso fazer tudo isso daqui, telas dos sistemas, seja telas na web, seja telas mobile, para aplicações de celulares, seja telas cliente-servidor, que são aquelas aplicações que rodam com o ícone do Windows, para chamar padrão Windows. Ferramentas para construir banco de dados, ferramentas para construir fluxos, sejam eles fluxos operacionais ou fluxos sistêmicos, ferramentas para fazer controle de toda a gestão e o planejamento do sistema, como eu estava comentando agora há pouco. Aqui eu controlo tarefa, prazo, custo, pessoas, enfim, todos os recursos. Documentações e apresentações. Deixei em vermelho essas duas aqui,
Porque geralmente a gente fala IDE e as pessoas não entendem. IDE, na realidade, é um ambiente onde tudo está integrado para você fazer determinada coisa. Documentações. Independentemente de você conhecer ou não uma IDE, nas documentações você já trabalha com uma, que é a ferramenta do Word. Ou seja, dentro do Word você tem tudo o que você precisa para construir o seu documento. Você não precisa ir para lugar nenhum, a não ser o Word, para fazer a sua documentação. A mesma coisa com o PowerPoint, por exemplo, né? Nas apresentações. Como essa apresentação aqui, eu fiz usando um único recurso, uma única ideia. Então eu deixei em vermelho isso para que ficasse claro para vocês que isso daqui não é um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, ele ajuda a gente a fazer as coisas de forma correta. E aí o que eu fiz? Nos próximos slides eu elenquei alguns exemplos para vocês terem uma visão. Então, por exemplo, ó, tá aqui uma ferramenta fantástica para desenvolvimento de sistemas, né? Aqui nós estamos falando do Visual Studio. Então notem que, ó, elas são padronizadas, tem uma barra icônica, né? Tem uma barra pull down também de menu que a gente pode acessar, seja por aqui, seja pelo menu, eu consigo acessar todas as telas e eu tenho um overview geral do que eu estou desenvolvendo. Tem aqui as propriedades da minha codificação, tem uma barra de que é o Solution Explorer que mostra todos os objetos que eu estou trabalhando, então eu posso rapidamente clicar e conforme eu clico aqui vai mostrando as informações. Tem a parte do código. Tem aqui, ó, conforme a pessoa vai digitando aqui um comando, reparem, ó, tem um in aqui, ó, vermelhinho. Quando ele vai digitando, ele já começa a trazer informações, né, para completar aquilo que a pessoa está fazendo. Enfim, uma ferramenta que ajuda muito naquele processo de codificação das telas, da interface do sistema. Da mesma forma, eu separei uma aqui para mobile, né, Xcode, ó, iOS. Então, você pode trabalhar também com ferramentas, ó, muito parecida com a outra, só que a outra a gente estava construindo para ambiente de desktop, para ambiente de notebook, e aqui a gente está construindo para um celular. Então, vocês reparem que as ideias são muito próximas, né? Para dar fluência aí na troca entre uma linguagem e a outra, entre uma ideia e a outra, nós desenvolvedores não vamos sofrer muito com a adaptação. Mais uma, SQL Server, ou seja, falei da codificação, agora eu estou falando da construção do banco. Então, uma ideia onde ele me mostra, ó, mesma coisa, barra icônica, só que aqui é banco de dados. Todas as informações relacionadas às minhas tabelas, ó, tabela e campo, e isso tudo distribuído de forma gráfica, para facilitar e eu entender que a tabela A com a tabela B se relacionam com a tabela C, que elas vão explodindo as informações. Então, cada linha dessa é um campo. Ó, tem a chavinha amarela, que é o índice, enfim. De forma visual, rápida, segura, eu consigo construir meu banco de dados. Vou clicando, arrastando e mexendo aqui. Uma outra situação, Visio. Poxa, o Visio, ó, deixa eu montar um fluxo, né? Propicia a construção de um fluxo para que eu entenda como que o meu sistema vai ser desenvolvido. Então aqui eu estou falando de uma ferramenta de fluxo que é muito utilizada pelas pessoas de TI. Uma outra, Visage, fluxo também. Ó, barra icônica, só que aqui é fluxo de processo de negócio. Então eu faço o fluxo anterior do sistema, faço o fluxo do processo, caso uma coisa com a outra, junto e tenho certeza que aquilo que eu estou desenhando lá vai estar encaixado com o que eu estou fazendo aqui, que é o que o cliente precisa. Mais uma, cronograma. Então eu falo, todas as tarefas vão estar elencadas aqui, ó, os recursos aqui, ó, o departamento que vai estar trabalhando, as atividades, o custo, né, que vai ser trabalhado aqui e a distribuição ao longo do tempo. Então, tarefa por tarefa sendo discriminada. Então, uma ferramenta visual para controle. Percebem como a gente está respaldado de ferramenta? Tudo isso para quê? Aqui, ó. Ferramentas certas. Produtividade. Então, é óbvio, né? Se eu estou com todas essas ferramentas para trabalhar com cada um daqueles métodos que eu comentei, é certo que eu vou ter uma produtividade melhor naquilo que eu faço, porque eu estou apoiado por bons recursos. Se essas ferramentas são boas, como vocês estão vendo aqui, diminui o risco de eu cometer erros enquanto eu estou desenvolvendo qualquer uma daquelas aplicabilidades, daquelas funções. Controle das demandas, ou seja, eu consigo gerenciar, né, aquilo tudo que eu estou fazendo. Os trabalhos certamente vão ser feitos com melhor qualidade e essas ferramentas possuem integração, ou seja, a gente tem um case, né, um ambiente completo para que a gente possa trabalhar dentro da construção do nosso software. Por fim,
terceira palavrinha que são os procedimentos, que faz o quê? É o elo, né, entre aquelas duas outras palavras, ferramentas e métodos. Então os procedimentos eles vêm para garantir que a sequência entre os métodos serão aplicados. Então, por exemplo, falamos do banco de dados, falamos da codificação. Em algum momento eu posso trabalhar em paralelo codificando o banco e construindo o sistema. Mas tem algumas tarefas que elas são dependentes umas das outras. Então, por exemplo, enquanto o banco de dados não estiver 100% concluído, as interfaces, que são as telas que vocês viram lá pelo Visual Studio, não poderão ser concluídas. Então, tem algumas sequências que eu preciso controlar. Então, esses procedimentos, está tudo descrito como é que isso vai acontecer. Eles também descrevem os produtos que eu vou ter que entregar, os controles, né, que ajudam a assegurar a qualidade e coordenar possíveis alterações. E alguns marcos, né, que são pontos de checagem que a gente coloca, né, durante o desenvolvimento do sistema. Então, lá naquele cronograma anterior, pode ter um momento lá que eu vou fazer uma checagem para ter certeza que eu estou dentro do prazo que foi prometido para o cliente. Enfim, a gente pode resumir que é o seguinte: o processo de engenharia como um todo, ele é um conjunto de etapas. Essas etapas envolvem os métodos, as ferramentas, os procedimentos. Legal? Legal. Esse todo gera um ciclo de desenvolvimento de vida de software, que é o processo de construção, como eu venho falando sempre para vocês. E esse ciclo tem algumas variantes dele, né? Então, nós vamos falar nos próximos vídeos sobre o clássico, que é o cascata, sobre a prototipação, sobre o espiral, sobre técnicas de quarta geração. Então, vocês vão ter a oportunidade de verificar desde o primeiro a evolução deles até chegar onde nós estamos hoje. Então, como eu disse agora há pouco, esse assunto é genérico. Tudo isso que eu falei, as ferramentas, vale para qualquer um desses ciclos que a gente vai detalhar a partir do vídeo na próxima semana. Legal, gente? Eu agradeço pela atenção e pelo tempo de vocês e fiquem à vontade para questionar e fazer qualquer pergunta. Legal, galera? Obrigado aí, boa semana para todos. Falei muito, né? Falou, deu 20. Esse é grande mesmo. Mas ficou bom mesmo.